Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, verso 22 ao verso número 30. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias proferidas. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Amados, o servo Deus, que é Jesus Cristo, ele nos anuncia um novo reino. A palavra-chave deste bloco de Marcos é a palavra reino. Ela se repete aqui algumas vezes. Então, nós vamos compreender aquilo que o Senhor Jesus começa a nos ensinar. Só para a gente não perder o fio da meada e a gente trazer à memória o contexto em que nós estamos caminhando, nós temos apresentadas aqui por Marcos aquilo que eu chamo de 3 expectativas frustradas. Mas nesse caso aqui de Marcos, a expectativa frustrada era o que deveria ser feito. Por quê? Qual foi a primeira expectativa frustrada? Foi das multidões. O que as multidões esperavam em relação a Jesus? Esperavam que Jesus derrotasse e libertasse a nação de Israel de Roma. Então, as multidões, quando viram Jesus, pregando, curando, expelindo demônios, arrebanhando multidões, no coração do povo, no coração daquela multidão, acendeu uma chama. Chegou o Messias. O Messias, ele vai libertar a nossa nação do poder de Roma. Nós não vamos ser mais escravos, agora nós vamos ser libertos e vamos viver uma vida abençoada e tranquila para sempre. E aí Jesus frustra esta expectativa, porque ele não veio para libertar a nação de Israel. Jesus veio para formar uma nova nação, quando ele chama os 12 discípulos. A partir dos 12 ele funda uma nova nação, não uma nação física, terrena, mas uma nação espiritual. A partir dos 12, Jesus começa então o protótipo dessa nação, que vai ser crescente com o advento da igreja, e hoje a nação de Deus, a nação de Jesus Cristo, sou eu, é você, a igreja. Primeira expectativa frustrada foi essa intenção, o desejo que os israelitas tinham de que Jesus ia derrubar o imperador romano, ele ia se assentar no trono, e agora todos os judeus seriam os privilegiados de uma nação terrena. A segunda frustração é do povo também, de uma outra esfera, mais especificamente dos judeus. O que os judeus esperavam com relação a Jesus? Eles esperavam que Jesus, como um bom judeu, pudesse honrar a sua família, seguir as tradições da família, seguir todo aquele protótipo de uma família israelita. E como nós falamos domingo passado, Jesus também frustra essa expectativa, porque Jesus ele veio para formar, instituir uma nova família, uma família espiritual. Jesus não despreza a sua casa, mas ele foca numa família espiritual. Agora então, nós também fazemos parte da nova família
a família espiritual de Jesus Cristo. E a terceira expectativa frustrada é o que nós vamos ver a partir de hoje. Quando as pessoas imaginavam que Jesus viesse para restaurar o reino e trazer um novo reino de glória terreno, Jesus, então, ele fala que ele não veio para restaurar a glória do reino de Israel, lá do Antigo Testamento, de Davi, de Salomão. Jesus, ele vem para instituir um novo reino, um reino espiritual. E é esta a chave para a compreensão do texto que nós estamos lendo hoje e para a compreensão de todas as parábolas que está no capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia aberta, ele começa o capítulo 4 contando a parábola do semeador, depois a parábola da candeia, depois a parábola da semente e depois a parábola do grão de mostarda. São todas parábolas que apontam para o reino. Então, querido, Jesus, ele está instituindo um novo reino, um reino espiritual, e nós precisamos ler o texto do capítulo 3, do verso 22 até o verso 30, com esse pano de fundo. João Batista, quando ele veio, lá no começo de Marcos, João veio anunciando a chegada de um novo reino. João Batista anunciou Jesus e a pregação desse novo reino, trazendo uma palavra para os judeus, de forma que eles pudessem então se converter, se arrepender, para poder fazer parte do reino de Deus. Jesus chega então pregando a mensagem de arrependimento, expandindo a mensagem de João Batista. Jesus então, como o Messias, ele prega as boas novas do reino, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário e ele traz a mensagem do arrependimento, confirmando a mensagem do João Batista. Agora, como que é o reino que Jesus está pregando? Como que é o reino que João Batista veio anunciando? É um reino diferente daqueles que eles esperavam. Não era um reino político, não haveria um rei humano, não haveria ali uma nação reconstruída como estava no coração daquele povo. O reino a ser estabelecido era o reino espiritual. E de fato Jesus pregava dizendo que o reino já estava entre eles, no meio deles. O reino já estava no coração daquele povo, porque era um reino espiritual. Amados, nós vamos também reinar num reino, mas não é um reino terreno, não é um reino humano, é uma perspectiva espiritual. E para que eles compreendessem então como era este reino, Jesus conta uma parábola. E essa parábola que está aqui é a parábola que é chamada de a parábola do valente. Porque Jesus vai contar essa história, essa parábola sobre esse valente, para ensinar para os fariseus de que o que ele estava instituindo era um reino espiritual, não um reino terreno, e da mesma maneira, para que os judeus compreendessem esta verdade. Jesus conta uma parábola não para trazer apenas um ensinamento, como a gente faz com as nossas crianças, com os nossos filhos. Quando a gente quer ensinar um valor ou um princípio, a gente conta uma historinha. A parábola é mais do que apenas uma historinha para as pessoas compreenderem conceitos. Uma definição de parábolas que eu li essa semana diz que a parábola é mais profunda do que uma simples historinha, uma comparação, porque a parábola leva para uma profunda reflexão, e a partir dessa profunda reflexão, a parábola também leva a uma atitude e a uma mudança para uma transformação. Então, por isso que Jesus se valeu muito de parábolas, por isso que o capítulo 4 é o capítulo das parábolas do reino, porque Jesus vai contar essa parábola, esses ensinamentos, de uma maneira que eles pudessem compreender, mas através do ensino de parábolas, Jesus queria levar a eles a uma mudança e a uma transformação de vida. A parábola, ela levava o ouvinte a uma decisão,
há uma mudança, há uma transformação. Então, qual que é a parábola que está aqui nesse texto, do 22 até o verso 30? É a parábola do valente. Notem, meus irmãos, no verso 22, o contexto que nós pregamos domingo passado. Lembram de domingo passado, do verso 20 e verso 21? Os familiares de Jesus vão até onde ele estava, possivelmente lá em Cafarnaum. Eles chegam lá com o intuito de fazer o quê? De pregar Jesus, de prender Jesus, de amarrar Jesus e levar Jesus de volta para casa em Nazaré. Porque os irmãos, a família de Jesus, e no verso 31 diz que era a mãe e os irmãos dele, achavam que ele estava meio, fora de si, que ele estava louco, fora de si é o termo que tem no verso 21, no final. Domingo passado eu compartilhei para os irmãos explicando que esse termo aqui, fora de si, pode ser hoje traduzido como fanático. Então, a família de Jesus, quando viu Jesus abandonando a casa, o lar, e aí entra a questão da frustração com relação à família, Jesus começando a pregar e arrebanhando muitas pessoas, curando, libertando, os familiares achavam que ele estava fora de si. E os escribas, irmãos, notem que o texto fala que eles vieram da onde? De Jerusalém. Até então, Jesus teve embates, discussões, Jesus teve ali controvérsias com os escribas daquela região de Cafarnaum, onde ele estava pregando, mas agora não. Agora vem uma comitiva oficial de Jerusalém. Essa comitiva anda quase 130, 150 quilômetros de Jerusalém até Cafarnaum, para quê? Para ver o que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava ministrando, porque os ensinos de Jesus já haviam chegado a vários lugares, inclusive chegado em Jerusalém. E essa comitiva de fariseus, vindo de Jerusalém, ao entrarem naquele contexto onde Jesus estava, e esse contexto ele é importantíssimo para a gente entender também, e eu quero que você abra então a sua Bíblia em Mateus 12, porque Marcos ele omite esse detalhe. A dinâmica do texto é a seguinte: Jesus está dentro de uma casa, a casa de Pedro, possivelmente em Cafarnaum. Jesus está assentado ali ensinando as pessoas. A família de Jesus vem para encontrar Jesus, tirar ele de lá e levar de volta para casa. Mas o texto diz que naquele inteirinho onde ele estava ali ensinando e pregando, chegaram os fariseus, e Mateus nos traz essa informação adicional, que ela é importante. Mateus 12, do 22 ao 24. Então lhe trouxeram um endemoniado. Esse texto de Mateus, irmãos, é paralelo ao texto de Marcos, é o mesmo contexto, é o mesmo momento, tá? A mesma narrativa. Trouxeram um endemoniado, guarde esse detalhe, endemoniado que era cego e mudo. Ele orou e curou aquele homem. Então o mudo passou, a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este é, porventura, o filho de Davi? No coração da multidão havia aquele sentimento: olha, o que esse Jesus está fazendo é algo que um homem qualquer não pode fazer. No coração da multidão já estava brotando esse sentimento: ele pode ser o Messias. Aí, queridos, os fariseus, os líderes religiosos, refutaram esta impressão da multidão. Verso 24 de Mateus, capítulo 12. Mas os fariseus, ouvindo a multidão, cogitando o fato de Jesus poder ser o Messias, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Então, quando os fariseus viram aquela cura, quando eles presenciaram aquele milagre, quando eles contemplaram, esta obra tão maravilhosa, a multidão dizendo: olha, ele pode ser o Messias. Os fariseus, que não queriam perder, a sua autoridade, falavam: não, ele está fazendo este milagre pelo poder de Belzebu.
ele está agindo pelo poder de Satanás. Então, irmãos, percebam que no coração da multidão já tinha aquela chama, aquele desejo, um pouco de dúvida ainda. Talvez esse homem seja o Messias, o filho de Davi. Aí os fariseus falam, não, vocês estão enganados, ele está agindo pelo poder de Belzebu, pelo poder de Satanás. Belzebu, queridos, era o nome do demônio que significa senhor da casa. Por isso que Jesus vai na sequência contar a parábola do valente, ele vai dar essa cena, porque no imaginário e na cultura daquele povo, quando os fariseus, em Marcos, no capítulo 3, no verso 22, diz que ele estava curando, expulsando aquele demônio, pelo poder de Belzebu. Jesus então usa esta deixa para contar a parábola sobre o valente, porque Belzebu é o maioral da casa, era um espírito muito famoso, tinha uma ligação com moscas, com os insetos, era algo meio repugnante naquele contexto. E quando os fariseus atribuem o milagre que Jesus faz como uma autoria de Belzebu, ou Jesus tendo um pacto com Belzebu, eles queriam desacreditar a santidade de Jesus. E aí Jesus então vai contar essa parábola do homem valente que estava guardando a sua casa. E o que Jesus vai contar nessa parábola? Olha, se tem na casa um homem valente que está guardando aquela casa, para roubar aquela casa, o que tem que acontecer? Alguém mais forte do que o valente, dono da casa, tem que entrar naquela casa, tem que dominar aquele homem valente, amarrar ele, para poder então saquear a sua casa. Então, a parábola do valente tem essa conotação. O valente precisa entrar na casa que está dominada por um homem valente, tem que dominá-lo, tem que ganhar a luta para poder saquear a casa daquele homem valente. E com essa parábola, irmãos, Jesus vai corrigir não só a teologia, mas a falta de lógica daqueles líderes. Porque olha o que eles afirmam no verso 23, quando Jesus recebe esta afronta de que Jesus estava expelindo o espírito daquele homem mudo, e surdo, pelo poder de Belzebu, pelo poder de Satanás. Aí Jesus então no verso 23 chama os fariseus, vamos sentar aqui, vamos bater um papo, vamos discutir esse assunto, vamos fazer uma análise dessa afirmação de vocês. E aí Jesus então conta a parábola, que é a parábola do valente, e Jesus fala assim, como pode Satanás expelir Satanás? Como pode o diabo expelir o diabo? Ou seja, eles estavam atribuindo para Jesus o poder para expelir o demônio vindo de Satanás. Mas se o demônio era servo de Satanás, por que o próprio Satanás iria expulsar o seu próprio servo? Não faz sentido. E aí Jesus então vai dar esses 3 exemplos aqui. Ele fala assim, se um reino estiver contra si, e aqui Jesus introduz então a ideia do reino, porque Satanás, ele domina sobre um reino, o reino das trevas. Se um reino estiver dividido contra si, tal reino não pode subsistir. E essa é uma estratégia muito usada hoje. Se você quer vencer o seu inimigo, divida esse inimigo, separe esse inimigo. Se um reino estiver dividido contra si, ele não vai subsistir. Segundo exemplo, se uma casa estiver dividida contra si, a casa não vai subsistir. E se Satanás, no verso 26, se levantou contra si mesmo, ele está dividido, ele não vai subsistir, ele vai perecer. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que a afirmação dos fariseus não tinha sentido nenhum, não tinha nenhuma base, eles afirmarem de que Jesus estava expulsando um demônio pelo poder do maioral dos demônios, a não ser que Satanás estivesse com uma crise de identidade, mas ele não estava. A questão era essa calúnia dos fariseus contra Jesus Cristo. Então, a casa e o reino de Satanás, estando divididos, estavam à beira de um colapso. Mas o que Jesus está dizendo é, pessoal, não é Satanás que está dividido contra si mesmo.
Não é o reino de Satanás que está, se automutilando. Não é uma briga interna na facção do Satanás. O PCC de Satanás não está dividido contra si. Recentemente a gente viu, algumas mortes na mídia, o pessoal falando que, o comando, da facção, o pessoal estava Satanás não estava dividido contra si mesmo. Jesus está dizendo, olha, o que está acontecendo é o seguinte, um novo reino está vindo, e esse novo reino está batendo de frente com o reino de Satanás, e é isso que está acontecendo. Não é que o reino de Satanás está batendo cabeça, é que agora está chegando um novo reino, e é esse novo reino que vai persistir, e é esse novo reino que vai agir, e o que está acontecendo aqui é a implementação deste novo reino. Por que, meus irmãos, Jesus fala isso? Porque Satanás estava guardando aquele homem com todo cuidado. Lembram no texto de Mateus que nós lemos que ele era cego e mudo? Por quê? Porque ele era possesso, ele não era cego e mudo de nascença, ele não tinha problemas físicos, era uma questão demoníaca mesmo. E Jesus está dizendo, olha, aquele homem está sendo guardado, por isso a parábola do homem valente aqui no verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Por isso que você ouve, não usa, Você ouve o jargão, tem que amarrar Satanás, já ouviu isso? Amarrar Satanás, por quê? Porque é uma expressão vinda deste texto aqui, sem primeiro amarrá-lo, e então saqueará a sua casa. Jesus está dizendo, pessoal, eu sou o valente, eu estou entrando na casa do Satanás, que é o valente. Eu estou entrando lá e eu estou amarrando Satanás, porque eu estou saqueando de lá as almas que ele está oprimindo. Aquele homem era uma dessas almas. Então o que Jesus está dizendo é que a acusação que ele estava agindo pelo poder de Satanás era infundada. Ele está dizendo que estava implantando um novo reino, e ele era o valente desse reino, porque ele veio para invadir o reino de Satanás e saquear de lá as suas almas. E eu gosto de pensar muito em Mateus 16, 18, nessa conotação, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu gosto muito dessa imagem, talvez não seja a explicação teológica mais correta, mas o fato é, meus irmãos, que quando a igreja vai até as portas do inferno, quando a igreja vai e bate na casa de Satanás para tirar de lá as almas que estão cativas, o inferno não pode resistir. É o que Jesus está dizendo, o valente da casa, ele vai ser saqueado se um valente maior chegar. E quem que tem maior poder? É o poder de Satanás ou é o poder de Deus? É o poder de Deus. Então nós podemos sim saquear a casa do valente, para tirar de lá as almas perdidas. Quando Jesus liberta aquele homem, Jesus está provando que ele era o mais forte. Ele era o valente mais forte que o valente Satanás. Jesus tinha o poder e ele tinha a autoridade para desfazer todas as obras das trevas. Domingo passado, nós tivemos uma situação inusitada aqui na igreja antes de começar o culto. Uma família chegou pedindo para que a gente orasse, porque um membro da família, ele estava tendo alguns medos, algumas ansiedades, porque uma pessoa veio e falou para ele de algumas questões relacionadas ao ocultismo, e essa pessoa ainda pequena ficou angustiada com aquilo que ouviu, daquelas situações, daquelas questões de ocultismo. Então a gente orou por aquela pessoa, para que Deus removesse da mente, do coração o medo, e falamos de maneira muito simples, para aquela criança, de que Jesus é maior, e o poder de Jesus é maior que o poder de Satanás, e não há uma queda de braço, não há uma disputa entre iguais. Quando a gente pensa no poder de Deus e no poder de Satanás, irmãos, a gente tem que pensar que é o Mike Tyson lutando contra o Whindersson Nunes. Incomparavelmente, não tem como você imaginar que Jesus e Satanás estão numa luta ferrenha de 10 rounds e no final vai dar uma decisão dividida pelos árbitros. Não.
O diabo já está derrotado, ele já foi vencido e o poder de Deus é maior. E o que Jesus está dizendo aqui é justamente isso, que ele é o valente que entra para saquear a casa de Satanás, porque ele é o Filho de Deus. E nós temos que compreender essa verdade. Jesus adverte os líderes judeus que eles corriam o risco de cometer um pecado imperdoável. Mateus 12, 33. E aqui a gente entra no problema desse texto, ou na dificuldade desse texto. Volta lá, Mateus 12, que nós já lemos no começo, verso número 32. No finalzinho desse contexto, a Bíblia fala assim: se alguém proferir alguma blasfêmia contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aqui no texto de Marcos, nós temos essa mesma informação também, quando Jesus ele fala: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão para sempre. Irmãos, essa semana eu li alguns textos e escutei vários podcasts sobre esse assunto, a blasfêmia do Espírito Santo. E a grande maioria deles, de todos os que eu ouvi e li, começa tudo igual. É um tema muito difícil. A blasfêmia do Espírito Santo. É um tema muito complexo. É um tema muito profundo. Há várias posições, há várias divergências, há várias explicações, né? E algumas dessas explicações estão erradas, né? São equivocadas, e a pessoa dava a explicação dela, né? Dava o parecer dela e a conclusão dela do que é o pecado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí o outro autor dizia a mesma coisa: olha, é difícil, é complicado, mas há muitos equívocos, e dava uma posição, que às vezes a posição desse era contrária à posição do outro. Então, é um assunto difícil sim, irmãos. Nós podemos aqui talvez caminhar em duas compreensões do que seja essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse que é também conhecido como um pecado imperdoável, que é chamado da blasfêmia contra o Espírito. E uma das possíveis explicações é atribuir ao demônio a obra do Espírito Santo. No contexto, essa é uma explicação mais plausível, porque é isso que está acontecendo aqui. Os fariseus estão atribuindo ao demônio uma obra que foi feita pelo Espírito Santo. E Jesus está dizendo para os fariseus: olha, se vocês creem dessa forma, se vocês continuarem entendendo dessa maneira, gente, isso é um pecado imperdoável. Atribuir ao diabo uma obra que é feita pelo Espírito. O fato é, meus irmãos, que Jesus deixou claro que Deus iria perdoar todos os pecados e várias blasfêmias. Marcos fala isso aqui no texto, né? No verso 28, vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Então qualquer pecado é perdoável. Amém por isso? Ufa, qualquer pecado é perdoável. Então não importa o pecado que eu cometi. Qualquer pecado é perdoável. Não importa o que você tenha feito, por mais socialmente, né, inapropriado, todo pecado tem perdão. Lógico, desde que a gente vá até Jesus, reconheça o pecado, né, mude de vida, transforme a vida. Então, nenhum pecado é imperdoável aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias. Então, Jesus fala que algumas blasfêmias também são perdoadas. Aquela multidão que lá na cruz blasfemou contra Jesus, será que eles não poderiam receber o perdão? Poderiam. O texto fala que o soldado que furou o lado de Jesus, quando viu verter água em sangue, o soldado tremeu na base. Mas aí Jesus, vendo esse contexto e a acusação dos fariseus, ele fala no verso 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, o que seria a mesma coisa do pecado, né, imperdoável, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, há um pecado que é imperdoável, e é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para entender melhor isso, a gente precisa compreender a natureza de Deus em sua forma paciente de lidar com a nação de Israel. Deus enviou João Batista a fim de preparar o caminho para o Messias.
O povo, em geral, atendeu a mensagem de João Batista. O povo foi para ser batizado para o arrependimento. Mas a maioria dos líderes religiosos, os judeus, eles não aceitaram a mensagem de João Batista. Eles negligenciaram. Tanto que eles mataram João Batista. Depois veio Jesus. Jesus veio também pregando a conversão, o arrependimento. Jesus veio como um cumprimento da pregação de João Batista. E o que os líderes fariseus fizeram? O que os líderes judeus fizeram? Pregaram Jesus na cruz do Calvário. Aí depois vem o Espírito Santo, em Pentecostes. Mas como que os líderes religiosos reagem ao Espírito Santo? Negando, não aceitando, blasfemando, ordenando que os discípulos se calassem, Pedro e João, pregando. Eles bateram em Pedro e João, prenderam, negaram, apedrejaram Estevão. Então, irmãos, há um histórico, em relação aos líderes judeus, fariseus principalmente, de que eles não se quebrantavam, eles não se convenciam da ação do Espírito, do poder de Deus para mudar e para transformar a vida deles. Então, os líderes pecaram contra o Pai, pecaram contra o Filho, mas pela graça de Deus, eles foram perdoados. Lá na cruz, quando Jesus está morrendo, irmãos, o que Jesus fala para aquelas pessoas? Quando Jesus ora para o Pai, o que Jesus diz? Pai, manda fogo do céu e queima todos esses infelizes. Foi essa a palavra de Jesus na cruz, irmãos? Não. O que Jesus orou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, o Pai e o Filho foram ofendidos, houve perdão. Quando, porém, pecaram contra o Espírito Santo, chegaram àquilo que é chamado fim da linha, onde não poderia haver perdão. E Jesus está dizendo para esses homens aqui, nesse contexto, dizendo: pessoal, cuidado, vocês estão chegando no final da linha. Vocês estão chegando no limite aonde não haverá mais perdão para vocês. Vocês estão avançando a linha divisória entre o perdão de Deus e o não perdão do Senhor. Nos dias de hoje, é possível cometer este pecado imperdoável? Alguns estudiosos dizem que não da mesma forma que os líderes judeus fizeram. E de fato a gente está num contexto diferente, a gente está numa época diferente. Mas mesmo assim, irmãos, nós podemos ainda pecar contra o Espírito Santo. O único pecado que Deus não pode perdoar em nosso tempo é a rejeição do seu Filho. E esta é uma outra possível explicação para o pecado imperdoável, a rejeição ao Espírito Santo de Deus. O pecador pode resistir ao Espírito, pode rejeitar o testemunho da palavra de Deus, mas se em algum momento ele abrir o coração, ele pode ser salvo. Se em algum momento ele deixar o Espírito transformar, ele pode ser salvo. Se ele se arrepender, se ele crer, ele vai ser perdoado. Então, houve para aquela vida uma transformação e ainda há esperança. Tem pessoas que estão no leito de morte, no último fio de vida, negaram a Jesus a vida inteira, falaram contra Jesus a vida inteira, coração duro a vida inteira, aí está lá no último suspiro de vida, e o abençoado aceita Jesus. Vai ser salvo ou não? Vai, porque se arrependeu. Enquanto a vida ainda há esperança, querido. Somente Deus sabe quando a pessoa chegou na linha ou passou da linha, aonde naquele coração não há mais arrependimento. Para a gente encerrar, irmãos, é muito mais fácil dizer o que não é a blasfêmia do que dizer o que é a blasfêmia. E eu trago aqui 6 considerações do que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeira, recusar a graça de Deus por um tempo. Muita gente recusa a graça de Deus por um tempo. Muitos dos nossos familiares estão recusando a graça de Deus ainda. Você ora, jejua, fala, e ele está com o coração endurecido. Ele cometeu o pecado contra o Espírito Santo? Talvez não, porque ele está ainda resistente. Os irmãos de Jesus se converteram só depois que Jesus morreu. Saulo perseguiu a igreja por muito tempo, depois ele se rendeu. Então, o pecado, a blasfêmia, não é recusar a graça por um período de tempo. Segundo, não significa também negar a Cristo.
Pedro negou a Cristo, muitos outros negaram a Cristo ao longo da história, mas depois que eles caíram em si, depois que eles se arrependeram, depois que eles voltaram, a parábola do filho pródigo é uma ilustração, essas pessoas foram recebidas por Deus e foram perdoadas. Então, negar a Cristo em alguns momentos não é pecado imperdoável, porque se fosse, irmãos, todos nós, talvez já tínhamos cometido esse pecado. Quem de nós nunca negou a Jesus? Que atire a primeira pedra, né? Todos nós em algum momento já negamos Jesus, pode ter certeza disso. 3. Não é negar a divindade do Espírito Santo. Desde o início da igreja, várias heresias se instalaram negando a divindade do Espírito Santo. Os arianos foram uma dessas seitas. Hoje, por exemplo, há um grupo religioso chamado Testemunho de Jeová que eles negam a divindade, né, de Cristo, a divindade do Espírito Santo, mas não significa que um desses homens ou mulheres não pode ser salvo. Se ele se arrepender, mesmo negando a divindade do Espírito Santo, eles podem ser salvos. 4. Não significa entristecer o Espírito. Eu e você já entristecemos muitas vezes o Espírito. Paulo fala em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então não é entristecer o Espírito o pecado imperdoável. 5. Não se refere a alguém cair em tentação ou cometer algum pecado, porque se fosse também, a gente estava todos nós perdidos. Em algum momento a gente já pecou, a gente já caiu em tentação, a gente cedeu às tentações. Mas se nos arrependermos, temos, né, o perdão de Deus. Não significa uma simples palavra irrefletida ou descuitada. Falei um palavrão, né? Blasfemei contra o nome de Deus. Usei o nome de Deus em vão, então cometi pecado contra o Espírito. Não, palavras às vezes a gente fala, né, inconscientemente, mas se a gente se arrepender e cuidar da língua, há perdão também para isso. Jesus fala que as blasfêmias contra ele foram perdoadas. Então não é falar palavras que é o pecado do Espírito Santo. Irmãos, duas possíveis definições, ou as mais aceitas no decurso da igreja, da história, com relação ao que é a blasfêmia do Espírito Santo. E a primeira delas é o pecado consciente e intencional de atribuir a obra de Cristo realizada pelo poder do Espírito Santo para Satanás. O contexto de Marcos. O pecado contra o Espírito Santo, uma das explicações é atribuir ao diabo uma obra que foi feita pelo Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia. Mas hoje há uma inversão dessa blasfêmia. Por quê? Hoje, irmãos, há muitas obras que são atribuídas ao Espírito Santo que não são do Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, há muitos feitos, existe hoje muitas manifestações que as pessoas dizem que são manifestações do Espírito, mas não são do Espírito. Há muitas realidades hoje ao nosso redor que são de espíritos enganadores e não do Espírito Santo. Por isso temos que ter cuidado com certas manifestações que são tidas como espirituais, mas que no fundo são demoníacos. E tem muita coisa sendo dita por aí que é a manifestação do Espírito Santo, né? Unções do riso e unção não sei do que, a unção do leão, não sei o que, e cair no Espírito. A gente tem que ter muito discernimento para não atribuir ao Espírito uma obra que não é do Espírito, ou o contrário, né? Atribuir a Satanás aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então essa é uma das primeiras alternativas para o pecado de blasfêmia. É dizer que aquilo que Deus está fazendo tem origem no diabo. E a segunda é a atitude de quem propositadamente, em desafio à luz e ao conhecimento, rejeita, e não somente rejeita, mas persiste em rejeitar os esforços do Espírito Santo e a graça de Deus oferecida ao Evangelho. Ou seja, é a pessoa resistir ao Espírito Santo, o toque do Espírito para a conversão. Esse estado, a pessoa que rejeita, permanece sem arrependimento, porque aí não acontece perdão, porque o pecado, ele se instaura, e aí então, segundo 1 João 5,16, acontece aquele pecado que é para a morte. Lembra 1 João, capítulo 5,16, quando João fala que há um pecado que é para a morte? É esse pecado da pessoa não receber a Jesus, não se converter, não se quebrantar, mesmo depois de muitos sinais, muitas coisas, a pessoa mantém o coração duro ainda.
A pessoa não se rende ao que o Senhor Jesus Cristo quer fazer e quer transformar. Conforme João 3,18, Jesus fala que essas pessoas amam mais as trevas do que a luz. Então, meus irmãos, Jesus apresenta aqui um novo reino, um reino espiritual. Ele é o valente que vai saquear o reino de Satanás para tirar de lá as almas que estão cativas, para que essas almas então deixem o reino de Satanás e elas venham para o reino dele. E a partir do capítulo 4 ele vai contar as parábolas do reino para ilustrar melhor essa questão do reino. Amém? Em relação ao pecado de blasfêmia contra o Espírito, ou é a pessoa rejeitar, né, o Espírito Santo, o toque para conversão, não se arrepender, não se converter, ou é atribuir ao Senhor, ao Espírito, né, aquilo que ele fez, dando crédito a Satanás. Amém? Fica de pé, por favor. Quando a gente fala de blasfêmia, blasfêmia tem a ver com palavras, tem a ver com falas. Os irmãos do louvor podem tomar os seus lugares aqui à frente também, por favor, em nome de Jesus. Aqueles homens, aqueles fariseus, estavam lançando palavras, impropérios, calúnias, blasfêmias contra Jesus, dizendo que a libertação que ele realizou para aquele homem era obra de Satanás, para tirar de Jesus o crédito e a autoridade do Filho de Deus como Messias. Amados, o diabo não quer perder o seu terreno, ele não quer perder o seu território, ele não quer livrar as almas que estão sobre a sua posse, a sua autoridade. Por isso nós temos que entrar nesta batalha, nesta luta. Por isso que nós temos que ser valentes, como Jesus fala, para entrar no reino de Satanás, amarrá-lo e saquear de lá as almas que estão cativas. Quantas pessoas ao nosso redor estão cativas pelo inimigo? Estão amarradas, estão espiritualmente enganadas, cegas. E nós não podemos deixar essas pessoas escravas, nós temos que ir até essas vidas e entrar nessas vidas e tirá-las dessa condição. O reino de Deus está sendo anunciado e nós precisamos proclamar esse reino. Nós como igreja somos um sinal visível deste reino e temos que honrar a nossa missão. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa os meus irmãos, que nós possamos compreender que o Senhor quer libertar as almas que estão cativas a Satanás, pelo poder e autoridade que Ele tem e Ele delega sobre nós. Que nós não venhamos, ó Pai, a ser negligentes na nossa ação, no nosso ministério, mas que nós possamos adentrar as fileiras de Satanás, para saquear de lá as almas que estão presas, cativas. Como temos feito, ó Pai, nos presídios, como temos feito, ó Pai, em todos os lugares onde a igreja está ministrando, na escola, no Cavan, nas nossas relações pessoais, nossos vizinhos, familiares, amigos. Muitas almas estão cativas, ó Pai, e nós precisamos libertá-las, para que elas sejam salvas pelo poder de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorá-lo? Vamos cantar?